Intolerância à lactose na menopausa. Por que ela pode travar o teu emagrecimento? Como saber se você tem uma intolerância e como tratar? Bom, nesse vídeo, mulher, você vai literalmente aprender sobre o que é a intolerância à lactose, os 3 tipos de intolerância que existe, a verdade por trás da lactose faz mal, né? Que os profissionais hoje tanto falam aí na internet para você não comer, evitar. Por que essa intolerância acaba atrapalhando você de perder peso? Como você sabe se é intolerante e como você trata. Bom, vou começar esse vídeo falando um pouco do que a ciência traz e o que eu vou falar aqui para você eu tirei desse livro aqui, tá? E na sequência eu vou falar mais sobre a minha experiência clínica através dos meus atendimentos, com o meu protocolo e o que eu penso sobre isso, tá? A minha opinião. E eu quero começar esse vídeo abordando o que é a intolerância, talvez você saiba, talvez não, e é importante eu trazer isso, né? Mas intolerância é quando o seu corpo ele não consegue lidar com a lactose. Então você come a lactose, né? Você toma um leite, come um derivado do leite, tem a lactose, ele não consegue processar aquilo. E aí aquela substância, aquele carboidrato, na verdade, ele acaba não sendo digerido e ele sofre um processo de fermentação no seu intestino que leva você a ter todas aquelas consequências, estufamento, dores abdominais, às vezes você pode até ter diarreia, tá? Só que existem 3 tipos de intolerância à lactose, que são a intolerância genética, ou seja, você nasce com um ponto deficiente no corpo, né, onde ele não consegue literalmente produzir uma substância que quebra essa lactose. Só que isso aqui existe no menor grau, tá? Vou botar assim, ó, 1% da população vai ter uma intolerância genética. Depois a gente tem a intolerância por deficiência, ou seja, o seu corpo ele produz, porém, numa menor quantidade. Isso aqui está muito relacionado ao fator idade. Então, mulheres acima dos 40 anos que estão na menopausa, enfim, já vão ter sim uma deficiência na produção dessa substância que quebra a lactose, tá? Ou você também pode ter uma deficiência por conta do baixo ou até mesmo pela falta de consumo desses alimentos. Então, conforme você vai deixando de comê-los, você vai não, o seu corpo ele não tem a necessidade de produzir e acaba que com o tempo, né, se você ficar muitos anos, e eu já vi casos como esse, ficar muitos anos você se torna intolerante porque o corpo ele não produz mais, tá? E a gente tem o terceiro tipo de intolerância que é associada à doença. E quando eu falo doença, eu estou me referindo em específico a uma inflamação no intestino. Essa intolerância associada a uma doença, que aí eu vou falar da inflamação, é porque o seu intestino, ele, por conta de estar doente, inflamado, ele não consegue liberar. Ele não consegue exercer essa função. Obviamente, quando a gente fala de inflamação, a gente vai falar de várias funções, tá? Mas, em específico, ele não consegue exercer essa função e aí você, obviamente, não consegue também processar aquela lactose, tá bom? E aí agora eu vou trazer para você o que eu encontrei nesse livro, tá? O que esse livro ele fala sobre a parte da sensibilidade alimentar, alergias barra intolerância. Aqui não tem em específico intolerância, mas ele fala sobre alergia, que é também um processo onde o corpo ele não consegue lidar com determinadas substâncias dos alimentos, tá? E aí eu quero que você preste muita atenção. Eu vou trazer 3 coisas aqui, eu quero que você preste muita atenção nesses pontos que eu vou chamar a sua atenção. Ó, ele fala o seguinte, ó, as alergias barra intolerâncias são associados com o estilo de vida e o consumo de industrializados. Então, anota essa parte, ó. Estilo de vida industrializados. A microbiota intestinal e o sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa, e fica tranquila que se você não sabe o que é microbiota intestinal, eu vou te explicar logo na frente. Mas eles falam que essas duas coisas, a microbiota e o sistema de defesa do corpo, são os pontos de alerta para o desenvolvimento de alergias barra intolerância. Você lembra agora há pouco que eu falei que existe uma intolerância vinda da inflamação. Pois é, as coisas estão se conectando. Vamos lá. E aí o terceiro ponto, ele fala sobre o tratamento em específico, né? Dá um suporte
para o intestino é o ponto crucial para o tratamento de alergias e intolerância. Então, preste atenção nesses pontos. Agora a gente vai entrar literalmente na verdade, tá? Que poucos profissionais falam e existe uma tendência hoje da internet, principalmente, de você ver profissionais falando para você tirar glúten, lactose, que isso faz super mal, e aí eu vou conectar isso com a parte do emagrecimento, tá? Eu precisava dessa introdução para que a gente possa agora introduzir o conteúdo de uma forma um pouco mais profunda, aonde eu vou trazer todo o aspecto do seu dia a dia, do que as pessoas falam e talvez até a sua dúvida, e conectar isso com a sua perda de peso, a sua perda de barriga e também a sua saúde, tá? Mas vamos lá. Qual é a verdade por trás dessa a lactose faz mal? Muitas mulheres não sabem que o problema em si, o problema maior, não está no alimento. Ou seja, não está no pão, no glúten, não está no leite, no iogurte, na caseína, na lactose. Está no órgão responsável por lidar com esses alimentos, com essas substâncias. Ou seja, o intestino. Porque veja, vamos fazer uma analogia aqui e falar que esses alimentos, né, o leite, o glúten, tudo que falam para você que tem que tirar, são as sementes, certo? E eu vou falar que o intestino é o solo. Então você consome o alimento, ou seja, você bota a semente no solo, e aí você não vê resultado. Ou você, no caso dos alimentos, você sente todos aqueles sintomas, aquele mal-estar, aquele estufamento, aqueles gases. Fazendo a analogia do solo, você não vê aquela semente dando fruto, crescendo. E aí você vai falar o quê? É a semente que é ruim? É a semente que não funciona? Não. Na verdade, o solo não está adequado para aquela semente. E isso aqui é o ponto de atenção e é a partir daqui que a gente vai desdobrar todo o lance da intolerância, das alergias e do emagrecimento. Porque, veja, se o seu intestino ele for saudável, se o seu intestino ele tem a sua capacidade 100% funcionando, ele consegue produzir lactose, ele consegue produzir outras substâncias que vão quebrar a proteína, como por exemplo a caseína. Ele vai conseguir lidar com esses alimentos. E isso a gente vê na realidade. E aí eu vou trazer aqui exemplos práticos meus. Eu já recebi várias mulheres no meu protocolo que chegaram até mim tendo vários tipos de sintoma quando consumiam leite, derivados do leite, até mesmo glúten, tá? Eu vou botar o glúten. Eu sei que o tema do conteúdo é sobre a lactose, mas eu não posso deixar esse outro alimento de lado, porque ele é muito falado também e eu vou conectar ele aqui, me perdoe por isso, tá? Mas eu acho que vai te ajudar. Mas mulheres que tinham sintomas ao consumir esses alimentos e elas acreditavam que eram intolerantes. E talvez até fossem em um determinado grau, né? Porque como eu expliquei ali, existe uma intolerância por deficiência. Ou seja, você produz, mas não uma quantidade suficiente, de repente, para você comer, sei lá, 200 ml de leite, um iogurte inteiro, né? Mas o que a gente descobriu depois? Cara, descobriu que quando ela desinflamou o intestino, ou seja, quando o intestino dela ficou saudável, ela conseguia tomar um café com leite. Ela conseguia comer um sanduíche com uma fatia de queijo. Ela conseguia comer uma refeição que tinha iogurte com uma fruta, sendo que lá no início ela não conseguia. Esses alimentos em si já eram, essas porções em si já eram suficientes para ela sofrer, para ela sentir, né, aqueles sintomas. Então, o problema maior, o ponto central é a saúde intestinal. E aqui é onde a gente vai entrar literalmente no emagrecimento. Qual é a relação de você ter uma certa intolerância com o teu emagrecimento? Mulher, rapidinho, se você tem mais de 40 anos, está com dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo dieta e exercício, sofre com estômago alto, intestino preso, gases, preste atenção no que eu vou te falar. Eu quero convidar você a participar do meu desafio de 7 dias gratuito. Lá dentro eu vou estar com você todos os dias, te guiando nos primeiros passos para você desinflamar o seu intestino, diminuir o estômago alto, eliminar os gases e já
perder até 2 quilos em uma semana de uma forma simples e totalmente prática. Eu vou te dar um desafio por dia para você ver que sim, é possível você emagrecer, voltar a ter mais disposição, energia, mais vitalidade, saúde, através da saúde do seu intestino, mesmo que você esteja hoje na pré-menopausa ou até mesmo na menopausa. E se você quiser participar desse desafio junto comigo de forma gratuita, é só você clicar no link aqui da descrição e entrar no grupo, porque ao fazer isso, você vai estar dando início à sua virada. Vamos lá. E aqui eu já vou conectar com o ponto lá da intolerância por doença. Lembra que no estudo ele fala o seguinte: as alergias estão associadas com o estilo de vida e o consumo de industrializados? Pois é. Hoje, o que a gente enxerga, o que a gente vê, né? Se você for parar para pensar, você vai se identificar com isso que eu vou falar agora. Mas o que nós vemos na linha do tempo, tá? De uma pessoa, de uma mulher que está vivendo ali antes dos seus 40 anos e depois dos seus 40 anos. A gente vê que, inclusive, a ciência hoje comprova, né? Que muitas mulheres que chegam aos seus 40 anos, na verdade passam dos seus 40 anos, né? Vamos falar assim, chega nessa fase da vida, essa segunda fase da vida, elas já chegam com um sobrepeso, tá? 70, isso aqui é trazido de um estudo, tá? 70% das mulheres que chegam na pré-menopausa com sobrepeso, 70% das mulheres que hoje estão na pré-menopausa com sobrepeso, elas já chegaram com sobrepeso. Ou seja, não foi a idade, não foi porque ela passou dos 40 anos que ela ficou gorda, ou que ela ganhou peso. Não, isso aconteceu antes. E quando a gente fala de sobrepeso, só tem uma coisa que vai gerar esse sobrepeso, é a alimentação, é o estilo de vida. E aqui é onde entra a primeira frase do livro. As alergias e intolerâncias estão associadas ao estilo de vida e ao excesso de industrializado. O que isso causa no nosso intestino? Um grande desequilíbrio. Porque quando você é uma pessoa sedentária, quando você não tem uma alimentação equilibrada, quando você consome muito industrializado, você vai ter uma alteração no que a gente chama de microbiota intestinal. Lembra que eu falei, a microbiota e o sistema de defesa são pontos de alerta para o desenvolvimento de alergias e intolerância. O que é a microbiota intestinal? São as bactérias que vivem no seu intestino. Essas bactérias, elas, quando estão em desequilíbrio, elas começam a gerar uma inflamação no seu intestino. Elas começam a liberar substâncias inflamatórias, substâncias tóxicas que vão machucando esse intestino, que vão fazendo esse intestino perder a sua capacidade funcional. E uma delas, como eu falei para você, é liberar a lactose. Liberar a lactase, que é uma enzima lá, uma substância que quebra a lactose. Ou seja, ele não consegue agora lidar com os alimentos, digerir, quebrar e absorver os nutrientes. Então ele não consegue ter essa outra função. Ele não consegue ter a função de produzir hormônio. Ele literalmente desequilibra todo esse órgão, essa estrutura que é responsável por várias coisas, principalmente pelo teu emagrecimento. Além disso, né, além de você ter um desequilíbrio dessa microbiota, dessas bactérias, esse excesso de industrializado, ele também vai literalmente, vamos dizer assim, fazendo com que a barreira do intestino, porque o intestino ele também funciona como uma barreira, ele protege que bactérias, fungos, toxinas passem para a corrente sanguínea. Então esses industrializados, eles também vão machucando essa barreira. Eles vão levando o intestino a ficar cada vez mais fraco. E aí ele rompe. É o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade é o que leva você a ter uma inflamação em todo o seu corpo. Porque quando esse intestino ele rompe, você agora tem uma infiltração. Por isso que a gente chama de permeabilidade. Ou seja, o intestino está permeável, ele está vazando. As coisas que estão no intestino passam para a corrente sanguínea. E esse processo leva você a ter uma inflamação no corpo inteiro, que a gente chama de inflamação sistêmica. Por isso que aqui ele fala que a microbiota e o sistema de defesa são os pontos de alerta para esse tipo de intolerância e alergia.
Por que o sistema de defesa está aqui? Porque quando você tem essa infiltração, o seu sistema de defesa identifica que tem invasores no corpo, na corrente sanguínea, que não deveriam estar ali. E é onde você começa a ter processos alérgicos, a partir de determinados alimentos. E aí o que acontece? Então, quando a gente olha lá para o estudo dizendo que 70% das mulheres que estão na pré-menopausa ou na menopausa com sobrepeso, que veio antes, essas mulheres, e você provavelmente está incluída nisso, chegaram na menopausa ou na pré-menopausa já inflamadas, já com o intestino todo desequilibrado, com muito mais bactérias ruins do que bactérias boas. E aí, o que acontece? Você começa a ter cada vez mais problemas com esses tipos de alimento. Então você antigamente não tinha tanto ou não sentia determinados sintomas comendo um queijo, tomando um leite, comendo um pão. Só que você reparou que, cara, quando você chegou aos 45 anos, aos 50 anos, você começou a ter. E aí você associa a idade, só que não é a idade. A verdade é que isso já veio acontecendo, isso foi piorando conforme o tempo foi passando. E aí, isso mostra que, né, esses sintomas mostram que existe de fato uma inflamação. Se você hoje sofre com o estômago alto, vive estufada, principalmente à noite, quando você, né, vai dormir, você sente aquela barriga gigante, como se você estivesse grávida, tá sempre com um certo mal-estar, uma irritabilidade, às vezes o intestino trava, ou às vezes o intestino é solto demais, ou vive nessa flutuação, às vezes é solto, às vezes é preso, não tem disposição para fazer as coisas, sente muitas dores no corpo, tem, sei lá, dores de cabeça frequente. Eu não vou listar todos os sintomas aqui de inflamação intestinal, mas esses sintomas eles já te caracterizam como inflamação. E se você quiser saber o grau dessa inflamação, eu vou deixar o raio-x intestinal que eu faço dentro do meu protocolo, gratuito aqui para você fazer. Bem simples, através de sinais e sintomas, você vai identificar o grau de inflamação que você está hoje. Então, a partir dessa inflamação, você já consegue entender como que o corpo fica. Eu falei para você que o intestino ele é responsável por digerir os alimentos, absorver os nutrientes, responsável por produzir hormônio, responsável por fazer você ter um processo de emagrecimento acontecendo. Quando esse intestino está desequilibrado, quando ele está doente, nada disso acontece. E aí você não consegue ter, então, um funcionamento, vamos botar assim, ó, um emagrecimento acontecendo. Mesmo então que você está lá comendo saudável, mesmo que você está lá fazendo exercício, mesmo que você esteja lá tomando remédio, tomando suplemento, não importa. O seu emagrecimento, ele de fato não está acontecendo porque o corpo ele está no modo de defesa. Ele está no modo de resolver um problema. Porque está tendo um vazamento, porque não está tendo produção de hormônio, porque está tendo muitas das vezes uma carência nutricional. Mesmo você comendo saudável, o intestino não está conseguindo absorver aqueles nutrientes. E é por isso que você muitas das vezes se sente frustrado. Acha que o teu problema é a idade, que o teu metabolismo está lento. E de fato está lento. Por quê? Porque as bactérias ruins, elas também fazem o seu metabolismo ficar lento. Elas também facilitam você de ganhar gordura. E aí é aqui onde as coisas começam a ganhar forma. Porque quando você entende que o seu intestino, a saúde do seu intestino, ele tem relação direta com a capacidade de você emagrecer e perder gordura, você para de ficar focando numa dieta da moda. Você para de ficar focando numa restrição alimentar, numa dieta maluca, no uso de um remédio, de um suplemento XYZ para te ajudar a emagrecer. Ou seja, você para de ficar focando em pontos isolados, entende a raiz, a causa principal, você para de ficar nessa baboseira de que não pode isso, não pode aquilo, e você, pronto, beleza, vamos agora então olhar para essa raiz, essa causa que hoje está se manifestando e trazendo todos esses outros problemas. E aí a gente entra então na parte do tratamento. Só que antes de entrar no tratamento, tem a questão da descoberta. Então você pode falar assim, Lucas, mas eu quero descobrir lá se eu tenho uma intolerância à lactose. Porque eu sei que existem mulheres que gostam de ver, né, esse exame, gostam muitas das vezes de gastar dinheiro, de ter a certeza ali que, enfim, não sei qual é o que passa na cabeça, mas existem hoje de fato, né, 3 tipos de exames que você pode fazer, né, e o terceiro que eu considero o mais importante, o que, na minha visão, é o melhor de todos, mas não é o que a ciência mostra que seja o melhor de todos, tá? Então, como que você descobre, tá? Se você tem intolerância, até porque o tema do vídeo é esse,
eu não poderia deixar de falar sobre isso. Bom, existe o teste de tolerância à lactose, né? Então é um examezinho que você toma um frasco de lactose e aí você avalia como que a sua glicose vai responder depois de 30 minutos, depois de 60 minutos e depois de 90 minutos. Por quê? Porque se você tem a enzima, você vai quebrar essa lactose em glicose e galactose, se eu não me engano. Então a tua glicose no sangue vai aumentar. E aí você, obviamente, consegue enxergar que você tem a enzima sendo liberada porque a tua glicose aumentou. Se você não tiver essa enzima sendo liberada, né, a lactase que quebra a lactose, você, obviamente, não vai ter um aumento na tua glicose e você vai sentir muitas dores abdominais, possivelmente você pode ter uma diarreia, e aí ali você vai ter um laudo que provavelmente, realmente você tem uma certa intolerância elevada, tá? Não é o exame padrão ouro, ou seja, não é o exame que é mais fidedigno, porque se você tiver, por exemplo, uma resistência à insulina, vai estar mascarando ali o exame. Obviamente, se você tem uma inflamação intestinal, vai estar mascarando também. Agora, de acordo com a ciência, existe o padrão ouro, existe aquele exame que é o mais fidedigno, que é o teste de hidrogênio expirado, que é o teste respiratório. É um exame específico, tá? Não é um exame muito simples de se fazer, nem muito fácil de se fazer, mas através de um teste respiratório você vê lá a produção de gases depois que você consome a lactose, e aí isso fica mais fácil, né, de acordo com a ciência. Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento nesses testes em específico, porque não são, de acordo com a minha filosofia, os que eu considero que tratam, que ajudam no tratamento. Tá? Primeiro porque eu vou precisar de mais de tempo para fazer o paciente ir lá, né? Às vezes você tem que pagar caro por isso, nem todo mundo tem o plano para cobrir esses testes. Eu vou no terceiro, que eu considero o mais importante, que é a sintomatologia. Ou seja, os sinais e os sintomas que você está sentindo. Não tem nada melhor, de acordo com a minha visão, do que olhar o paciente com o que ele está sentindo. Então o paciente chega no meu atendimento, ele fala, Lucas, eu estou sentindo isso. Cara, o teu corpo está me dizendo que tem desequilíbrio. O seu corpo está me dizendo que existe possivelmente uma inflamação intestinal e que é essa inflamação que hoje está te causando isso. Ou seja, o terreno ele não está apropriado para receber determinados alimentos. Isso não quer dizer que você é intolerante. Isso não quer dizer que o teu problema é com aquele alimento. Não. O teu problema é o intestino. Então, o que eu faço? Eu primeiro ouço meu paciente, a minha paciente. Eu escuto ela, eu vejo quais são os efeitos que aquilo ali está tendo na vida dela. Não só no corpo, na vida. Porque você sabe, mulher, você que tem estômago alto, intestino preso, dificuldade de emagrecer, tá com barriga, tá irritada, tá estufada, cara, a tua qualidade de vida, ela acaba. E o teu dia a dia fica literalmente no modo de sobrevivência. Você está sobrevivendo. E eu tenho certeza que se eu falar pra você, eu consigo melhorar isso, tudo que você tá sentindo, melhorar em 15 dias. 90% disso tudo que você tá sentindo hoje vai pro ralo em 15 dias. E aí eu falo assim também, ó, o que você prefere? Começar agora um tratamento, em 15 dias estar com 90% disso eliminado, ou primeiro ir lá fazer um exame, pra você ter um laudo lá num papel, provavelmente isso vai ficar pronto em 15 dias, só que daqui a 15 dias a gente começar um tratamento. Eu tenho certeza que você vai falar assim, eu quero começar agora. Eu não quero mais sentir isso. Então, para mim a sintomatologia é o que mais importa, porque eu consigo, a partir daquele atendimento, escutando meu paciente, minha paciente, passar o tratamento, sabendo já que aqueles sintomas ele tem uma relação de 90% através da inflamação. Em 15 dias esse paciente já está praticamente com aqueles sintomas eliminados, porque a gente começou a tratar a raiz. Então, como que a gente trata isso, Lucas? E aí eu vou falar como que eu faço, tá? Bom, primeiro eu tenho que entender como que está o corpo hoje reagindo aos alimentos, tá? Eu não sou o profissional que eu já chego e falo assim, ó, antes de ouvir, falo, não, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que tirar aquilo outro. Não. Portanto, que todo o meu protocolo ele é feito individualmente, é de uma forma totalmente personalizada. Então, dentro da consulta, eu entendo como o corpo do paciente ele responde. E aí, o que eu falo? Como que você se sente depois que você come um queijo? Esses dias mesmo eu estava fazendo um atendimento
e a paciente falou que ela estava tendo muito problema com o intestino preso, né, gases, estufamento e tudo mais, e ela não sabia o que era. E aí, dentro né, da consulta, a gente foi conversando, perguntei para ela o que ela comia, a primeira coisa do dia dela, ela estava comendo um queijo. E eu falei, cara, como você se sente com esse queijo? E o melhor momento do dia para você notar isso é logo amanhã, porque geralmente a gente acorda em jejum, não comeu nada, a barriga tende a ficar mais retinha, sem estufamento. Cara, quando você come um alimento de manhã cedo e você fica estufado, ali já está óbvio que aquele alimento ali que você está comendo, ele possivelmente está tirando aquele estufamento. E como ela falou que ela só comia o queijo, ou seja, estava isolado, pronto, ali estava a resposta. E ela disse, olha, Lucas, eu sinto estufamento. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente tirar. E a gente vai fazer uma retirada por um determinado tempo para que eu possa ter o tratamento acontecendo, porque uma coisa que eu não falei, quanto mais você vai comendo esses alimentos que te geram esses efeitos colaterais, mais você vai irritando e inflamando o seu intestino. É como se você literalmente tivesse, cada vez que você come esses alimentos, fazendo isso aqui, ó, passando o dedo no machucado. E você nunca vai curar o machucado se você está toda hora passando o dedo. Até porque você sente dor. É como se você estivesse se martirizando. Então, a gente faz uma retirada, a gente para de ficar colocando o dedo na ferida, faz o tratamento de desinflamação, que aí eu aplico todo o meu protocolo, e muitas das vezes na segunda etapa, a gente já consegue ter uma reintrodução, ou então na terceira e última etapa eu começo uma reintrodução leve. Então a gente começa a ter uma introdução em pequenas quantidades, de uma forma inteligente, para que a gente identifique até onde aquela paciente pode ir com aquele alimento. Então foi o que eu falei para você aqui no início. Tem pacientes que chegam com uma certa intolerância, ou seja, não está tolerando muito bem aquele alimento, e aí depois que ela desinflama, fica numa boa. Tem pacientes que não. Ainda assim, depois que desinflamam, cara, não se dão bem com leite. Não se dão bem com iogurte, mas come um queijo, tá tudo bem. Ou seja, tem aspecto muito também individual. Então, o que você pode fazer de uma forma prática hoje? Começar a identificar como que você se sente depois que você come, principalmente leites e seus derivados. Se você fica estufada, tira aí por 7 dias, tá? E faz o que eu falo nesse vídeo aqui, como desinflamar o seu intestino. Aqui vai ser um complemento a esse vídeo, porque, obviamente, não basta só você tirar e depois voltar a introduzir, se você não estiver fazendo um processo de desinflamação. No vídeo que eu coloquei aqui, você vai ter ali um passo a passo de como que você desinflama, tá? Mas, se você quiser algo mais imediato, um acompanhamento personalizado para te ajudar, onde não só vai ter todo um protocolo construído para você, mas vai ter um profissional te auxiliando, segurando na sua mão e te ajudando em cada etapa. Eu vou deixar aqui o link do meu programa, tá? Do meu protocolo, onde eu te ajudo a perder a barriga, emagrecer através do seu intestino. A gente desinflama e aí a partir disso você consegue ter tudo isso acontecendo, tá bom? De uma forma totalmente segura, natural e com alimentos simples que você possivelmente já tem em casa, já come, só que isso tudo, obviamente, vai ser feito de uma forma totalmente organizada e construída para você. Bom, mulher, se você gostou desse vídeo, curta para eu saber, deixa aqui um comentário sobre, enfim, o que você achou desse vídeo, se você gostou, se abriu a tua cabeça, se você já tinha conhecimento, se você tem alguma dúvida, coloca aqui, porque o seu comentário é muito importante para o canal, tá? Pois eu entendo como que tá a dinâmica do vídeo, se tá realmente ajudando, se não tá ajudando. Se você tem dúvida, eu vou responder. Eu fico extremamente grato quando vocês comentam aqui, eu faço questão de ler todos os comentários e também responder, tá bom? E se você conhece alguém, uma mulher principalmente, acima dos 40 anos, que tá querendo emagrecer, mas não tá conseguindo, compartilhe esse vídeo com ela, porque provavelmente ela tem um pouco de dúvida com relação a isso, e eu tenho certeza que se ajudou, você vai ajudar ela também, tá bom? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.